as igrejas. Amados, essa é o penúltimo sermão nosso sobre as 7 cartas do Apocalipse. Essa deveria ser essa é a última carta, mas ficou 2 cartas para a gente dividir entre eu e o Adilson, e eu resolvi falar com vocês hoje sobre Laodiceia, com o tema frio ou quente. Na próxima vez, no próximo domingo, vocês não deixem de vir para a gente fechar essas cartas. O irmão Adilson vai estar ministrando a palavra de Deus. Nós iniciamos essas cartas através do irmão Adilson, que começou lá. Você lembra com qual você começou? Esmirna. Foi mesmo. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: pastora, o que quer dizer esse Apocalipse? Eu não gosto de ler o Apocalipse. É um livro muito estranho. Eu não consigo compreender esse livro. Apocalipse, amados, ela é a revelação da soberania de Deus. Ela é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ali mostra-nos o quanto nosso Deus é poderoso. Mostra também que o mal terá a sua derrota. E a palavra de Deus é bênção para nós. Nós precisamos compreender, entender, ler, estudar, entender o que quer dizer a palavra de Deus, para que nós possamos entender, compreender aquilo que Deus quer de nós. A gente vê alguns estudiosos dizer que o Apocalipse ele não foi feito para ser lido, mas para ser visto. Porque a gente olha o Apocalipse do início até o fim. E a gente percebe que Deus não perde o controle de nada e Ele tem o controle de todas as coisas. E assim é, amados. Na sua vida, na minha vida, sempre foi, sempre será. O controle é dele. Deixa eu lembrá-los um pouco sobre cada igreja, sobre as 7 cartas de Apocalipse, sobre as 7 igrejas. Em Éfeso, ela é marcada pelo amor, mas ela perde esse amor. E o Senhor diz a ela: você precisa voltar ao primeiro amor. Amados, o que nós podemos tirar para nós disso? É que nós conhecemos a Jesus Cristo, a gente começa a estudar a palavra de Deus, passa pouco tempo, a gente acha que sabe tudo. E a gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente começa a vir ao culto por uma obrigação, a gente ouve o sermão, vai embora, e a gente acaba perdendo aquele fogo do primeiro amor. Sabe, não sei se eu não tive essa experiência, porque nasci no berço evangélico. Mas você que teve essa experiência de falar: Senhor, eu quero tudo isso para mim. Você fica tão maravilhado que você evangeliza até os cachorros da rua. Todo mundo quer falar de Jesus. Você não se aguenta. Então o que nós aprendemos é que nós não podemos perder o primeiro amor. Essa chama que arde dentro de nós. Depois vem Esmirna. A palavra-chave é fidelidade. Até o irmão Adilson falou muito sobre a fidelidade. Ele também desafiou essa igreja a fidelidade com Deus. Amados, o quanto nós precisamos ser fiéis a Deus. A fidelidade é tudo na vida de um crente. Depois, Pérgamo, que vai ser domingo que vem, vai ser sobre o arrependimento. Só se arrepende quem tem o Espírito Santo de Deus. Te atira. O que te atira fazia? Ela tolerava o pecado. O que nós devemos tomar para nossa opção? Cuidado. Não pensa que, eu não tolero, tolera. É muito simples, é muito fácil tolerar o pecado. A gente sabe que aquilo é pecado, mas a gente faz vistas grossas. A gente está vendo o outro pecar, mas a gente não tem coragem de orar, de poder falar com aquela pessoa. Às vezes a gente está flertando com o pecado. Nós estamos tolerando alguma coisa. Cuidado por tolerar o pecado de sua vida. Isso desagrada a Deus. E isso vai apagando a chama do Espírito Santo de Deus que tem em você. Depois a gente ouviu sobre Sardes, a 5ª igreja, a 5ª carta. Jesus falou para ela assim: você acha que você está viva, mas você está morta. Amados, muitas vezes a gente dá glória a Deus, a gente canta com as mãos levantadas, mas a gente está morto. Porque flerta no pecado, está vivendo o pecado, está vivendo uma vida de pecado. Não lê a Bíblia, não escuta a palavra. A gente acha que a gente está vivo. Cuidado, você pode estar morta. Filadélfia, a igreja exemplo, ela deve ser referência para nós. E hoje eu vou falar sobre Laodiceia. Queria ver se alguém poderia, eu falei a palavra-chave das igrejas, queria ver se alguém se arrisca a falar uma palavra-chave de hoje, de Laodiceia. Você não é fria, você não é quente. Você não é nada.
Qual a palavra-chave que a gente poderia dar para essa igreja aqui? Em cima do muro. Por isso Jesus falou, você é morna. Você não é fria, você não é quente. Por ser fria, por não ser fria e não ser crente, por ficar em cima do muro, vomitar-te-ei da minha boca. Você é morna. Amados, amadas, nós estamos vivendo um tempo de transição. Eu não falo da transição do pastor Alexandre e eu estou chegando, não. A transição do mundo. Meu Deus, como está tudo mudando tão rápido. Um dia uma coisa, outro dia outra. A igreja está mudando. Eu tive, essa semana foi bem corrido para mim, por isso eu nem vim na igreja essa semana. Hoje eu cheguei aqui às 15 horas para dar uma organizada, porque foi muito corrido. A gente tem aquela educação continuada lá na igreja, na denominação presbiteriana. E foi para a gente, dos pastores ali, ficar atento à palavra. Porque tudo muda muito rápido. E as igrejas, você pode ver que todas as igrejas, tudo que uma igreja faz, a outra vai fazendo, porque vai lotando. Né? Isso acontece. É uma transição tudo muito rápido. Legendários, né? Você sobe lá no monte, fica lá 3 dias, e aquilo para você, a pessoa desce lá falando que a vida foi totalmente... Gente, eu não estou falando aqui que eu sou contra o legendário. Pelo amor de Deus, não é isso. Face a face. A pessoa é crente 20 anos, vai lá no 3 dias, vai no encontro no final de semana, fala, eu tive um encontro com Jesus. Foi, então você estava fazendo o quê durante 20 anos? Que em 3 dias você foi lá e teve um encontro com Jesus. As coisas são muito rápidas. Nós vivemos um tempo de transições, de transição. Gente, hoje a mandioca vai ser substituída por robô. Essa igreja de Laodiceia, que Jesus envia uma das suas cartas, e eu acredito ser a carta mais constrangedora das 7 cartas. Lembra que nós já falamos de algumas coisas que Jesus falou em suas cartas. Ele advertiu algumas. Algumas ele elogiou e advertiu. Outra ele elogiou. E Laodiceia, pior do que Sardes. Porque aqui não há sequer um elogio para essa igreja. Essa igreja, ela prega Jesus como Salvador. Ela diz que ama o próximo. Mas Jesus diz para ela assim, você não tem nada de bom. Nada. Laodiceia ouviu isso. Laodiceia se tornou o centro comercial daquela cidade. O centro comercial bancário daquele local. Amados, você já percebeu que o dinheiro, ele muda a pessoa? Ele dá um poder para a pessoa? Por mais que aquela pessoa entenda o poder de Cristo, aqui, às vezes a pessoa ela tem dinheiro e ela, eu não vou falar que é todos, mas ela se sente tão poderosa que ela esquece que ela precisa de Deus. O dinheiro é ruim? Não, ele não é ruim. É por isso que nós trabalhamos, nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para ajudar outras pessoas que necessitam, ajudar a nossa família, poder ter um conforto. O dinheiro é bom, mas o dinheiro, quando você coloca ele no lugar de Jesus, ele gera arrogância da independência de Deus. Essa igreja achava que o seu poder estava no dinheiro, no relacionamento que ela tinha comercial, bancário daquela cidade. Aquela cidade, ela produzia remédio para os olhos. Você prestou atenção quando Jesus fala para ela colocar colírio, usar colírio? Ela vendia colírio. Essa igreja fazia o melhor colírio da região. Pessoas de outras regiões iam lá para ter esse colírio. Essa cidade, ela confeccionava roupa de marcas, pura púrpura. Ela vendia roupa de grife, roupas boas, era famosa por isso. E ali existia crentes professos, que eram ateus práticos. Crentes professos, que eram ateus práticos. Deixa eu lembrá-los um pouco sobre cada igreja, sobre as 7 cartas de Apocalipse, sobre as 7 igrejas. Em Éfeso, ela é marcada pelo amor, mas ela perde esse amor. E o Senhor diz a ela, você precisa voltar ao primeiro amor. Amados, o que nós podemos tirar para nós disso? É que nós conhecemos a Jesus Cristo, a gente começa a estudar a palavra de Deus, passa pouco tempo, a gente acha que sabe tudo. E a gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente começa a vir ao culto por uma obrigação, a gente ouve o sermão, vai embora, e a gente acaba perdendo aquele fogo do primeiro amor. Sabe? Não sei se eu não tive essa experiência, porque nasci num berço evangélico. Mas você que teve essa experiência de falar, Senhor, eu quero tudo isso para mim. Você fica tão maravilhado que você evangeliza até os cachorros da rua. Todo mundo quer falar de Jesus. Você não se aguenta.
Então, o que nós aprendemos é que nós não podemos perder o primeiro amor. Essa chama que arde dentro de nós. Depois vem Esmirna. A palavra-chave é fidelidade. Até o irmão Gilson falou muito sobre a fidelidade. Ele também desafiou essa igreja, a fidelidade com Deus. Amados, o quanto nós precisamos ser fiéis a Deus. A fidelidade é tudo na vida de um crente. Depois, Pérgamo, que vai ser domingo que vem, vai ser sobre o arrependimento. Só se arrepende quem tem o Espírito Santo de Deus. Tiatira. O que Tiatira fazia? Ela tolerava o pecado. O que nós devemos tomar para nossa comissão? Cuidado. Não pensa que, eu não tolero, tolera. É muito simples, é muito fácil tolerar o pecado. A gente sabe que aquilo é pecado, mas a gente faz vistas grossas. A gente está vendo o outro pecar, mas a gente não tem coragem de orar, de poder falar com aquela pessoa. Às vezes a gente está flertando com o pecado. Nós estamos tolerando alguma coisa. Cuidado por tolerar o pecado na sua vida. Isso desagrada a Deus. E isso vai apagando a chama do Espírito Santo de Deus que tem em você. Depois a gente está ouvindo sobre Sardes, a quinta igreja, a quinta carta. Jesus falou para ela assim: você acha que você está viva, mas você está morta. Amados, muitas vezes a gente dá glória a Deus, a gente canta com as mãos levantadas, mas a gente está morto. Porque flerta no pecado, está vivendo o pecado, está vivendo uma vida de pecado. Não lê a Bíblia, não estuda a palavra. A gente acha que a gente está vivo. Cuidado. Cuidado. Você pode estar morta. Filadélfia, a igreja exemplo. Ela deve ser referência para nós. E hoje eu vou falar sobre Laodiceia. Queria ver se alguém poderia, eu falei a palavra-chave das igrejas, eu queria ver se alguém se alista a falar uma palavra-chave de hoje, de Laodiceia. Você não é fria, você não é quente. Você não é nada. Qual a palavra-chave que a gente poderia dar para essa igreja aqui? Em cima do muro. Por isso Jesus falou, você é morna. Você não é fria, você não é quente. Por ser fria, por não ser fria e não ser quente, por ficar em cima do muro, vomitar-te-ei da minha boca. Você é morna. Amados, amadas, nós estamos vivendo um tempo de transição. Eu não falo da transição do pastor Alexandre e eu estou chegando, não. A transição do mundo. Meu Deus, como está tudo mudando tão rápido. Um dia uma coisa, outro dia outra. A igreja lá mudando. Eu tive, essa semana foi bem corrido para mim, por isso eu nem vim na igreja essa semana. Hoje eu cheguei aqui às 15 horas para dar uma organizada, porque foi muito corrido. A gente tem aquela educação continuada lá na igreja, na denominação presbiteriana. E foi para a gente, para os pastores ali, ficar atento à palavra. Porque tudo muda muito rápido. E as igrejas, você pode ver que todas as igrejas, tudo que uma igreja faz, a outra vai fazendo, porque vai adotando. Isso acontece. É uma transição tudo muito rápido. Legendários, você só vai no monte, fica lá 3 dias, e aquilo para você, a pessoa pensa lá falando que a vida foi totalmente... Gente, eu não estou falando aqui que eu sou contra o legendário. Pelo amor de Deus, não é isso. Face a face. A pessoa é crente 20 anos, vai lá no 3 dias, vai no encontro no final de semana, fala, eu tive um encontro com Jesus. Então você estava fazendo o quê durante 20 anos? Que em 3 dias você foi lá e teve um encontro com Jesus. As coisas são muito rápidas. Nós vivemos um tempo de transições, de transição. Gente, hoje a mão de obra vai ser substituída por robô. Essa igreja de Laodiceia, que Jesus envia uma das suas cartas, e eu acredito ser a carta mais constrangedora das 7 cartas. Lembra que nós já falamos de algumas coisas que Jesus falou em suas cartas. Ele advertiu algumas. Algumas ele elogiou e advertiu. Outra ele elogiou. E Laodiceia, pior do que Sardes. Porque aqui não há sequer um elogio para essa igreja. Essa igreja ela prega Jesus como Salvador. Ela diz que ama o próximo. Mas Jesus diz para ela assim, você não tem nada de bom. Nada. Laodiceia ouviu isso. Laodiceia se tornou o centro comercial daquela cidade. O centro comercial bancário daquele local. Amados, você já percebeu que o dinheiro, ele muda para a pessoa? Ele dá um poder para a pessoa?
Por mais que aquela pessoa entenda o poder de Cristo, às vezes a pessoa ela tem dinheiro e ela, eu não vou falar que é todos, mas ela se sente tão poderosa que ela esquece que ela precisa de Deus. O dinheiro é ruim? Não, ele não é ruim. É por isso que nós trabalhamos, nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para ajudar outras pessoas que necessitam. Ajudar a nossa família, poder ter um conforto. O dinheiro é bom, mas o dinheiro, quando você coloca Jesus, ele no lugar de Jesus, ele gera arrogância. Ali perto de Laodiceia, eu sei que uma Colossos, a outra eu não sei. Eu sei que uma tinha água quente, que era medicinal. As pessoas iam lá, porque aquela água curava, era uma água medicinal. E a outra, que eu não lembro o nome, era água potável, era água fresca, água saudável. E por isso que Jesus, ele usa esse termo para Laodiceia. Você é como água morna. Em Laodiceia, como em Sardes, Deus não pegou leve. Deus não pegou leve. Deus desceu a vara mesmo. Mas o que eu achei bem interessante é que nenhuma das duas a gente ouve Jesus falando que é Satanás. Sabe por quê, amados? Um grande problema dessa igreja é ela mesma, assim como Sardes. E é interessante que muitas vezes nós gostamos de falar, o diabo, o Satanás. E muitas vezes não tem nada a ver com Satanás. Tem a ver com a gente mesmo. De dar lado, de ouvir a voz do diabo. De fazer a palavra de Deus diz o quê? Resiste Satanás e ele fugirá de vós. Muitas vezes nós não resistimos. E nós colocamos a culpa em Satanás. Jesus, aqui, nessas duas, ele não usa nada sobre Satanás. Sabe, amados, uma oração que eu sempre faço. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, para que eu não seja empecilho para que a sua obra lá em Floresta cresça. E essa é a oração que nós devemos fazer. Todos nós precisamos orar isso. Todos nós. Nós precisamos cuidar para que a obra de Deus, que nós não atrapalhemos a obra de Deus. Terceiro e final. Para deixar de ser morno, reconheça que há solução. Há esperança. Eu, ali no parque de exposição, aqui no domingo, aquelas coisas que você não conhece o Queiroz, você é presbiteriano, né? Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Muito, muito abençoado. Gente, aquele homem nunca enxergou. Aquele homem nunca viu a luz do dia. E teve que tirar os olhos, porque o problema dele era bem sério. E parece que ele foi numa escola estudar. E aquele cara cantar com tanta adoração a Deus, com tanto amor. Sabe, amados, a gente precisa entender que há esperança. Às vezes a gente recebe uma bênção tão grande de Deus, às vezes até a cura de um câncer. Às vezes uma mulher que não ia engravidar, engravida, mas no outro dia, um probleminha que tem, tudo desmorona. Isso é falta de fé, falta de esperança. Nós não podemos perder a nossa esperança em Deus. Que por mais que nós passemos por lutas, há esperança. Veja que depois, olha o que o Senhor diz no verso 18 para Laodiceia. Dou-lhes o conselho. Como, gente, isso é muito interessante. Eu acabei de ler o texto. Que lá tinha boi refinado, tinha vestes, tinha colhido. Essa cidade comerciava tudo isso. Olha o que o próprio Jesus diz para essa igreja. Compre de mim ouro refinado e se tornará rico. Hoje tem um jargão que fala assim, né? E não é sobre ouro. Acho que Jesus deve ter falado que não é sobre ouro. E tornará rico. Compre roupas brancas. E aqui não é sobre roupa mesmo. É sobre as vestes de Jesus. Ele está falando. Jesus está falando das minhas vestes. Ou seja, Jesus está dizendo para aquela igreja: tudo que vocês estão fazendo, façam ao contrário. Compre colírio. Gente, compre colírio. Era lá que fabricava o melhor colírio. Jesus fala para eles: compre colírios para ungir seus olhos e para que vocês possam passar a enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eis que eu estou à porta e bato. Esse versículo é para mim e para você, que conhece a palavra de Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Amado, nós temos de coração, olhos sensíveis à voz do Senhor. O que é cear? Cear é a melhor refeição, é o banquete. Queridos, eu quero deixar com você hoje. Reconheça Cristo. Não deixe ficar morno. Reconheça o que Cristo fez na sua vida. Reconheça que você é pecador. Reconheça que há solução e esperança na sua vida. Saia daqui hoje, em nome de Jesus,
reconhecendo que você é uma pessoa privilegiada por causa de Cristo em sua vida. Por causa de Jesus Cristo, nós temos a bendita esperança. E por fim, eu repreendo aqueles que eu amo. Eu corrijo e repreendo. Quantas vezes Deus está permitindo que nós passamos pelo vale para poder forjar o caráter dele em nós? E quantas vezes você tem passado por essa correção de Jesus, murmurando, reclamando? Sabe, querido, às vezes nós passamos por alguns problemas, alguma luta. Fala para ele: Senhor, aonde o Senhor quer trabalhar na minha vida? O que o Senhor quer trabalhar em mim? O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar muitas coisas. Você também. E muitas vezes Deus permite sofrimento. Deus permite. Tem coisas que a gente está colhendo porque plantou, e tem coisas que Deus permite para nos tratar. Procure olhar com esperança. Procure olhar tudo com esperança. Se eu olhasse para a minha vida sem esperança, eu não estava aqui. Eu não estava aqui pregando o Evangelho de Jesus. Ele recolheu o meu único filho. Aprenda a olhar para a dificuldade com esperança. Porque quando você olha para a dificuldade, orando, bendizendo o nome do Senhor, agradecendo, você vai ter esperança. E você tendo esperança no seu coração, você vai seguir à frente. Porque quem vai fazer a obra é Ele, não é você. Deus só está permitindo o deserto. Você tem que passar ali. Não adianta você espernear. Quando espernear, pior, fica mais tempo. Tem gente que fica 40 anos, não fica? Fica de pé, vamos orar.